Hola chicos, ¿cómo están? ¿Cómo están en estos días de cuarentena? Extrañando ya las clases, ir a la escuela, como estão? Então, oi gente, como vocês estão se sentindo nesses dias da quarentena? Já estão com saudade da escola? Como que tá aí, né? Saudade das aulas presenciais. Pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo sobre... A gente vai falar um pouco sobre o imperativo em espanhol, o modo imperativo, né? Eu já mandei pra vocês o arquivo. Junto com esse vídeo, eu vou postar também lá no Classroom mais umas orientações sobre ele, né? Ele vai ser do livro de vocês, né? Na verdade é um conteúdo do segundo livro, ele é um conteúdo do segundo ano, né? Mas como achamos que adaptar um pouco a matéria, vocês vão ver ele agora no terceiro ano, né? Então vai estar tudo lá. A atividade também sobre o imperativo, ele vai ser com base no que está no livro de espanhol. Então essa já é a terceira atividade, a quarta atividade que a gente vai fazer. Vou pensar ainda se eu vou fazer ela como valendo nota ou como uma nota substitutiva para alguma avaliação que vocês perderam, tá? Então, ou para aumentar a nota de vocês. Mas de qualquer forma ela vai ser liberada para todo mundo fazer. Então aqui sobre o imperativo. Eu vou seguir o que eu mandei em PDF e também algumas coisas que estão no livro. Então, pode parecer que eu tô lendo alguma coisa, porque eu realmente tô. Eu tô lendo pelo computador aqui. Então, o modo imperativo a gente usa principalmente para dar ordens para alguém, tá? Então, ele vai ser um modo que a gente diz para dar ordens mesmo. Ele pode aparecer para dar instruções, que é uma outra função bastante comum do do modo imperativo, para convidar alguém, para dar conselhos e para pedir algo. Mas quando a gente vai pedir alguma coisa, sempre no final da frase tem que aparecer um por favor, no final ou no começo da frase, para ficar mais educado, né? Parecer uma forma de cortesia. Então, essas funções do imperativo valem para as duas línguas, português e espanhol. E também, ele é um pouco mais específico do que o modo indicativo que a gente viu até agora. A gente viu o presente quando vocês estavam no primeiro ano, o passado, quando vocês estavam no segundo, e esse ano a gente já viu também os futuros. Então, o modo imperativo, e eu vou falar do imperativo no presente também, como ele é usado para dar ordens, ele não é conjugado na primeira pessoa. Então não existe o imperativo no yo. É como dizer assim, eu não posso dar ordem para mim mesmo. Mesmo quando a gente até pode pensar, faça isso. Não pense nisso, que estou dando uma ordem para mim mesmo. Eu vou dar essa ordem, mas eu vou usar os verbos no tu. Então não tem como eu usar o yo para dar essa ordem, tá bom? O nos outros, ele aparece também, mas é mais raro. A gente pode dizer que o imperativo ele é usado no tu e vos outros, ele, ella, usted, ellos, ustedes, tá bom? Então, aqui. Então, a formação do imperativo afirmativo. Então, a gente também tem uma diferença entre esses dois, entre o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Então, a gente vai falar alguma coisa no afirmativo, né? A gente vai afirmar alguma coisa, a gente vai colocar os pronomes junto com o verbo. Então, sabe, ali no português a gente usa, por exemplo, o dá-lhe, a gente tem o dá, hífen, lhe. Em espanhol não vai acontecer isso. Então, a gente se for falar o dá-lhe, em espanhol seria o dá-te. A gente junta os dois verbos, o verbo e o pronome, no imperativo. Então, é isso que acontece. Vou ler alguns exemplos para vocês. Háblame despacio que no te entiendo. Cómprate algo por tu cumpleaños. Escríbele una postal desde Madrid.
Responde-lhes com rapidez. Então, como a gente está usando o afirmativo aqui, podem perceber que o me, o te, o le e o les, que são os pronomes nesse caso, eles vêm junto com o verbo. Então, ele não tem nenhuma separação entre eles. Agora os exemplos do imperativo. Da conjugação dos verbos mesmo. Então, podem ver ali que no tu, ele vai dizer que nos verbos terminados em ar e er, ele só vai tirar o R do verbo. Então, em bailar, fica baila, beber, fica bebe. O come, os verbos regulares, no ar e no er, a gente só tira o R do final do verbo no infinitivo. Agora, os verbos terminados em ir, eles ficam com E no final. Então, a gente tira o ir do verbo, né? Como o caso ali do escrever, fica escribe. Então, a gente tira o ir do final do escrever e coloca o E. Então, só temos essas duas terminações nos verbos, na conjugação do imperativo. A e E. Isso no tu. No vosotros, a gente vai colocar o D no final do verbo. Então, a gente vai trocar o R por D. Então, bailar, beber, escrever. Bom? Já no imperativo negativo, eu falo ali que a gente usa o presente do subjuntivo e os pronomes vêm antes do verbo. Então, o presente do subjuntivo, ele se refere a algo que a gente deseja. Então, ojalá vuelva a classe pronto. Então, tomara que as aulas voltem logo. Então, é um desejo. Então, é a principal função também dos modos... é a principal função dos verbos no modo subjuntivo. Tá? Quando a gente vai fazer um imperativo negativo, a gente vai usar o verbo no presente do subjuntivo e colocar os pronomes antes do verbo. Então, no te vayas tan temprano, no les des tantas golosinas, no me llames a estas horas por teléfono, nos vayáis a la cama muy tarde hoy. Então, todos esses verbos, o vayas, des, llames, vayáis, ele tá no subjuntivo. O te, o le, o me e o os, que no afirmativo, no caso, ele iria depois do verbo, no negativo ele vem antes, e acompanhado do no início da frase. Então, como que fica os verbos ali? No tu, vai ter uma troca de ordem. Então, sempre que um verbo terminar em ar, no subjuntivo ele vai ficar com es. Então, no caso, bailar, fica bailes. Os terminados em er e ir, a gente vai colocar como ar. Vai colocar o a no lugar. Então, no bebas e no escribas. Não, o beber e o escrever fica bebas e escribas. E o vosotros também vai seguir essa ordem, a gente vai trocar os terminados em ar ficam com e, e os terminados em er e ir ficam em a. Então, no baileis, no bebais e no escribais. E como toda forma, todo modo verbal que a gente vê, todo tempo verbal também que a gente estuda, tem os verbos irregulares. Então, aqui tem alguns exemplos deles, que é o decir, ser, ir, poner, salir, ser, tener e venir. Tá? Então, aqui tá tanto no tu, primeiro vem no tu e depois no vosotros.
Então, como eu disse, a gente usa esse verbo no imperativo, ele vai ser conjugado no tu e no vosotros, ele, eia, elas, ustedes. A gente vai usar principalmente com os te e os tedes. A gente não vai usar o ele e o eia, né? Porque toda vez que a gente vai dar uma ordem, a gente vai dar uma ordem direta para alguém. Então não aparece muito o eios e o eias, mas é a mesma. Seria a mesma conjugação dos te ou os tedes se a gente usasse esse verbo. Né? Então aqui na página 2 do PDF vocês têm mais verbos conjugados ali, né? Como o hablar, tu habla, usted hable. Então, perceba que tem uma diferença de novo entre o tu e o usted. No presente do indicativo, lembrem que o tu sempre termina em S e o usted é o mesmo verbo sem S. Aqui vai ser diferente. Então, os verbos terminados em ar, o tu ele termina em A e o usted termina em E. Nos terminados em er e ir é o contrário, né? Então, no tu termina em E no usted termina em A, que é o caso de come, tu come, usted coma, tu bibe, tu biba, tá? Nós também temos ali uma conjugação do nós outros, que também às vezes aparece, como hablemos, comamos e bibamos. Como eu falei, quando aparece em primeira pessoa, tanto no Joe como no nós outros, não é comum ter da ordem usando um verbo nessa pessoa. Porém, no Joe realmente não existe nada de nenhuma forma de conjugar o verbo no imperativo. Mas no nós outros a gente tem isso no imperativo afirmativo. É um pequeno recado ali, né? Como eu sempre falo com vocês, né? O vosotros, ele não existe aqui na América. A gente sempre vai usar o plural do tu, aqui na América vai ser o ustedes. Aí ele é usado muito... Se ele aparecer aqui na América, ele vai aparecer muito como forma literária. Em textos antigos também, mas em textos literários. E na Espanha ele é usado normalmente no dia a dia. Mas alguns exemplos ali, né? Lávense las manos, bata los huevos e luego agrega 2 cucharadas de açúcar. Então, pode ver que por exemplo, dando uma receita para alguém, a gente vai usar também o imperativo, que é o... Podem olhar em qualquer receita que a gente tiver, procurar até algumas receitas na internet, se vocês quiserem, sempre o verbo vai estar como dando uma ordem para alguém, no imperativo. Passa-me la sal, por favor. Aqui quando ele diz, quando você vai pedir alguma coisa, para alguém colocar o por favor na frase. Cepíllate los dientes después de comer. Então, dando uma ordem e um conselho, né, para escovar os dentes depois de comer. E tráeme la cuenta, por favor. Aqui eu tô pedindo algo que é também para trazer a conta. Na forma negativa do imperativo. Então aqui eu vou ver na tabela de vocês também que eu só tenho as 4 formas, né, a segunda pessoa somente. E não tenho nos outros aqui. Então, nos outros ele só vai aparecer raramente no afirmativo. Mas é raro mesmo. E de novo, a dica sobre os outros. Né, usado somente na Espanha. Aí a gente tem o no hables, no hable, no habléis e no hablen. Então, no negativo, a gente volta àquela questão do S no tu e sem o S no usted. Que volta, digamos, mais pro normal que a gente conhece. Então, no comas, no tu no comas, usted no coma. Tu no bibas, usted no biba. Certo?
Aqui mais alguns exemplos também. Niños no crucem la calle con la luz roja. Você está dando um conselho e uma ordem também para as crianças não atravessar a rua quando o sinal tá vermelho para o pedestre. No escribas eso. No añadas mucha sal a la ensalada. No lleguen después de las 8. E no deje de usar bloqueador se va a tomar sol. Certo, pessoal? Então, aqui mais algumas frases usando o imperativo negativo, mas dando ordens, conselhos. Então era... Olhando aqui no livro, já foi exatamente o que eu já disse pra vocês, né? Então, é isso, pessoal. Então, nos vemos na próxima aula. Tchau.